Vendas do Dia dos Pais devem ter menor alta dos últimos 10 anos. Valadares é referência em fenômeno de transmigrantes. E ainda, valadarenses reclamam da falta de conscientização dos motoristas com os pedestres no centro da cidade. O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. A taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas do país passou de 10,9% em maio para 10,8% em junho. Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o total de desempregados foi estimado em quase 2.260 pessoas. O resultado é 14.000 a menos do que o mês anterior. Um fenômeno contemporâneo que exige atenção principalmente dos pais. A maturidade precoce de crianças e adolescentes. Disciplina e noção de responsabilidade são apontadas como fatores positivos. O grande problema estaria no exagero. Bruno tem 13 anos, Maria Clara, 9. Os dois ainda são novos, mas já sonham com carreiras de sucesso. E para isso se tornar uma realidade, é preciso muito empenho. Bruno, por exemplo, treina todos os dias. Porque eu acho que eu tenho que me esforçar para ser jogador de futebol. É o meu sonho e eu quero seguir adiante, continuando treinando e pronto. Aí um dia eu chego lá. Os pais incentivam esse sonho, ajudam nos treinos e jogos, mas também sabem a importância de ter os pés no chão. A gente sabe que é um caminho longo e que a gente procura evitar ao máximo pressão, né? Deixar que as coisas aconteçam naturalmente e que no final disso tudo aí seja uma história feliz. É muito gratificante, porque a gente sabe que é a realização do filho. E a gente poder proporcionar isso para o filho é muito gratificante, para a mãe, para o pai, né? A rotina de Maria Clara é ainda mais puxada. Ela tem que conciliar a escola com aulas de inglês, balé e tênis. A diferença é que ela já tem uma carreira, é modelo infantil. Primeiro, a gente escolhe a roupa, aí as pessoas maquiam a gente, aí a gente vai lá tirar foto. Se por um lado a vaidade feminina não tem idade, a mãe reconhece que de vez em quando é preciso pôr o pé no freio e diminuir as atividades da filha. Quando eu noto que ela começa a ficar pressionada, ficar nervosa, ficar preocupada, porque ela agora já tem essa noção, a gente dá uma freada. Enquanto às vezes uma criança está brincando, tá indo para o sítio, ela está lá, mas ela gosta. Então, a gente está dando essa oportunidade para ela, que agora talvez ela não tenha tanta autonomia para escolher, mas que para no futuro ela tenha essa opção. Se ela não quiser, não tem problema nenhum. Depois do intervalo, conheça um fenômeno migratório que tem crescido nos últimos 10 anos em Valadares. É no próximo bloco. O volume de vendas no Dia dos Pais deve ter a menor alta para a data desde 2004. Segundo previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo, é aguardado um movimento de 4,4 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 4,3%. Em 2004, o aumento nas vendas foi de 1,6%. Valadares é referência no país quando o assunto é migração. Mas por trás desse fenômeno há outro talvez pouco conhecido, mas que vem crescendo no decorrer dos anos. Afinal, você sabe o que é um transmigrante? Governador Valadares, 270 mil habitantes. A cidade do Vale do Rio Doce é responsável no país pelo maior fluxo de migração de pessoas para o exterior. A história da migração nessa região já dura mais de 4 décadas. A relação Valadares-Estados Unidos influencia a economia do município e também os comportamentos sociais. Esse movimento criou o que os pesquisadores chamam de transmigrante. Gente que vive um tempo no Brasil e outro na América do Norte.
o migrante tem várias classificações do tipo de retorno, né? E uma classificação é essa, do transmigrante. Quem é esse sujeito? É o sujeito que consegue viver nos dois lugares. Ele transita livremente entre as duas sociedades, a sua sociedade de origem, de onde ele partiu, e a sociedade de destino, para onde ele foi. Então, ele tem visibilidade, tem vida, tem negócios, tem relações sociais nesses dois lugares. Há quase 30 anos, seu Gilson foi a primeira vez para os Estados Unidos. Depois da legalização, passou a viver como um transmigrante. Mantém casas, negócios e parte da família no exterior, mas também em Valadares. A rotina de estar aqui e estar lá já dura mais de 10 anos. Para mim é melhor pelas condições financeiras que o país me oferece. Porque o salário que os Estados Unidos favorece para a gente que está lá, hoje, é muito bom em relação ao Brasil. E eu, pelo tempo que eu estou nos Estados Unidos e que eu consegui as minhas coisas, tudo, graças a Deus, meus investimentos, foi tudo tirado de lá. Eu não sei se eu poderia estar do jeito que eu estou hoje, né? E se eu estivesse aqui no Brasil. Então, as minhas condições lá nos Estados Unidos hoje, graças a Deus, eu estou lá pela preferência de... Não só pelo dinheiro, a vida que eu vivo lá, é muito boa. Alexandre costuma vir dos Estados Unidos pelo menos 4 vezes no ano. Quando vem a Valadares, fica quase 2 meses e aproveita para rever os amigos e a noiva. A saudade é o que leva o empresário a ter essa rotina. O vínculo meu hoje no Brasil seria minha noiva, né? Então a gente vem e tenta estar presente, porque não tem um relacionamento que você não pode deixar para lá. Então você está vindo aí direto e é uma coisa que a gente não tem na América, aquele calor do brasileiro. Igual como eu falei, a gente vai ter um futebol, depois tem aquela resenha que entra até 9, 10 da noite, é uma coisa que não tem na América. Tem as peladas, mas não é a pelada brasileira, não tem aquela resenha depois, aquela gozação. Isso aí você sente falta demais na América, você não tem isso lá. Nessas idas e vindas, em 15 anos, Alexandre casou, descasou e agora constrói também uma nova família. Mantém uma empresa nos Estados Unidos e ainda trabalha de empregado como um típico migrante valadarense. Mas vir a Valadares com frequência também faz parte do perfil do transmigrante. É aqui na cidade natal que eles têm o reconhecimento do projeto de imigração. Como ele vive esses dois lugares, ele não tem nenhuma dificuldade em relação ao estranhamento, diferente daquele que vive muito tempo distante do seu lugar de origem. Quando ele retorna, ele não reconhece mais esse lugar, ele não consegue reconhecer a família, os amigos, as coisas mudaram de lugar e ele também modificou. Então o transmigrante, como ele tem esse livre trânsito, então ele não tem tantos problemas em relação a isso. Em instantes, as dificuldades dos valadarenses em atravessar a faixa de pedestre no centro da cidade. É a seguir. A partir desta sexta-feira vai ser realizado no Parque de Exposições um congresso promovido pela Igreja Testemunhas de Jeová. A estimativa é de que 2.500 pessoas participem do evento. O congresso vai ser realizado até o próximo domingo. A entrada é gratuita. Em Valadares está cada vez mais difícil atravessar nas faixas de pedestres. E nos locais onde não existem semáforos instalados, o desafio é ainda maior. Alguns pedestres esperam até 2 minutos para conseguirem atravessar a rua. Essa cena se repete diversas vezes durante o dia. A falta de respeito com o pedestre na faixa tem se tornado normal. Eu fiz o teste, tentei atravessar a rua como todo pedestre. Esperei por muito tempo e os motoristas não pararam. Pelo contrário, quase fui atropelada. O teste, na verdade, é a realidade de vários pedestres. Tá difícil demais. Toda vez que você tenta atravessar, eles não respeitam a faixa. Aí você tem que sinalizar para eles deixarem a gente passar. A lei estabelece que a prioridade é o pedestre e a gente tem muita dificuldade em atravessar no lugar que é da gente, né? Quando a gente vai atravessar, os carros passam e não esperar a gente, nós quase somos atropelados aqui. Durante 2 horas, a nossa equipe acompanhou a movimentação do trânsito na Rua Marechal Floriano.
Durante esse tempo, foi possível perceber que ainda existe uma minoria de motoristas preocupados com o pedestre. Eles sempre param quando eu passo aqui frequentemente, que eu moro aqui perto, e sempre principalmente quando tem um trânsito muito intenso, eles param. Aqui sim eles param, mas agora em outro ponto da cidade assim eles não param não. Não dar preferência ao pedestre na faixa é considerada infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e multa de R$ 192. Mas o grande problema são os atropelamentos causados pela falta de conscientização. A gente fiscaliza, os agentes de trânsito municipal também fiscaliza. É uma falta gravíssima, né? Gravíssima, 7 pontos, a multa de R$ 192. Quando a gente está sempre próximo dessas faixas de pedestre, que há pedestre querendo atravessar e o motorista não dá essa preferência devido ao pedestre, que é de direito do pedestre, a gente notifica o cidadão, o condutor do veículo, né? Mas é mesmo uma questão cultural, né? O motorista hoje em Valadares, ele não tem aquela cultura já do trânsito de dar a preferência para o pedestre em locais que existem a faixa e não tem a sinalização específica para pedestre. Os militares do Corpo de Bombeiros também orientam campanhas de segurança no trânsito. A falta de conscientização dos motoristas com os pedestres é um tema preocupante no dia a dia. É mais uma questão de conscientização realmente de ambas as partes, tanto dos condutores quanto dos pedestres. Porque a legislação de trânsito, ela tem no seu código regras para todo mundo, né? Como eu já disse, para os pedestres e para os condutores. E muitas dessas vezes o desrespeito a essas regras, seja de uma parte ou de outra, é que ocasiona principalmente os acidentes, sejam eles envolvendo os pedestres como atropelamentos e também como condutores com relação aos acidentes automobilísticos envolvendo carro com carro ou carro com moto. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.